E aí, galera? Beleza? Você aí trancado em casa, achando que a vida é só pagar boleto e dar scroll no celular? Já parou pra pensar que o mundo tá cheio de mistérios mais bizarros que fanfic de Crepúsculo escrita por algoritmo? Pois é, meu caro. Esquece essa história de que tesouro é só ouro e diamante. O bagulho é muito mais profundo, muito mais sinistro, muito mais inexplicável. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar no lado oculto da história, naqueles achados que fariam o Indiana Jones trocar o chicote por um babador. Do fundo do mar às profundezas das cavernas, a gente vai desvendar segredos que ficaram escondidos por séculos, esperando por mentes curiosas e corajosas o suficiente para encará-los. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das bizarrices que a gente preparou e se segura na cadeira, porque a viagem vai ser longa e cheia de reviravoltas. Nossa expedição começa nas montanhas da Colômbia. Imagina só, um grupo de exploradores aventureiros, suando mais que tampa de panela de pressão, se embaúla numa caverna escura e úmida, morcegos voando, teias de aranha para todos os lados, aquele cheirinho característico de guarda-pó. A gente já sabe que vem coisa boa por aí, né não? E não é que no meio daquela escuridão toda, iluminada por uma lanterna meio capenga, surge ela, a múmia de São Bernardo. Mas calma lá que essa múmia não tava no clima Egito antigo, com sarcófago e pergaminho, não. A conservação. Sério, parecia que tinham acabado de mumificar a coitada, de tão bem conservada que ela tava. Dava para ver cada detalhe da roupa, da pele, até os cílios da véia estavam intactas. Os cientistas ficaram malucos, né? Era como ter uma máquina do tempo ali na frente deles, um portal direto para o passado pré-colombiano. Da América do Sul, a gente pega nosso jatinho imaginário e voa direto para a Europa, mais precisamente para um mosteiro na Itália. A gente tá indo atrás de um livro, o misterioso manuscrito Voynich, escrito numa língua indecifrável, com ilustrações bizarras, mapas celestiais e figuras humanas impossíveis. É de fritar o cérebro. Sai da frente que agora é hora de mostrar que a sorte existe sim. E ela resolveu dar o ar da graça num lugar nada glamouroso, um campo na Inglaterra. É isso mesmo que você ouviu, um campo. Nada de pirâmide, caverna ou templo perdido. Um simples e humilde campo, onde um cidadão de bem, com um detector de metais na mão, descobriu o que todo mundo sempre sonhou, o tesouro de Staffordshire. E não era qualquer tesourinho não, era ouro, prata, pedras preciosas, joias, espadas, capacetes. Se você pensava que a gente já tinha explorado tudo o que era possível, segura essa. E se a gente te contasse que existe uma cidade inteira, com pirâmides, estátuas e tudo, debaixo d'água? Não, a gente não tá falando de Atlantis. A gente tá falando de Herakleion, a cidade perdida do Egito. Imagina a cena você, mergulhador profissional, explorando o fundo do mar Mediterrâneo, quando de repente, bam! Diante de você surge uma cidade inteira, com construções monumentais, estátuas colossais e artefatos que fariam qualquer museu babar. Era Herakleion, a lendária cidade portuária que, segundo a lenda, afundou no mar por causa de um terremoto devastador. De um mergulho no Egito, a gente volta para a superfície e aterrissa na Alemanha, onde um achado bizarro deixou todo mundo de cabelo em pé, o disco de Nebra. E não era um disco voador, nem um frisbee de ET, era muito mais do que isso. Imagina encontrar um disco de bronze, todo trabalhado, com ouro incrustado, representando o Sol, a Lua e as estrelas. Parece coisa de filme, né? Mas foi real. Esse disco é uma das representações mais antigas do cosmos já encontradas. Os astrônomos piraram, os arqueólogos surtaram, os historiadores quase tiveram um AVC coletivo. Afinal,
Como um povo que viveu há mais de 3.600 anos atrás tinha tanto conhecimento astronômico assim? Era como se eles tivessem um telescópio mágico, capaz de enxergar os segredos do universo. O disco de Nebra é uma prova de que a gente subestima demais nossos ancestrais. E falando em mistérios que fazem a gente questionar tudo o que a gente sabe sobre o passado, preparem-se para embarcar num voo rasante sobre o deserto do Peru, onde vamos encontrar as famosas, as intrigantes, as gigantescas linhas de Nazca. Imagina só, você tá lá, tranquilo, sobrevoando o deserto quando de repente se depara com desenhos gigantescos, perfeitos, de animais, plantas, figuras geométricas. É como se um artista gigante tivesse usado o deserto como tela. Mas quem fez isso? Para quê? E como? Essas são as perguntas que ninguém sabe responder. As teorias são as mais absurdas possíveis, que foram alienígenas mandando sinais para o espaço, que eram pistas para um tesouro perdido, que eram um calendário astronômico gigante. Da arte rupestre, a gente parte para uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes de todos os tempos: o exército de terracota. E não, a gente não tá falando de bonequinhos de massinha, a gente tá falando de milhares. Isso mesmo, milhares de estátuas de guerreiros em tamanho real, enterrados com o primeiro imperador da China. Imagina só, você é um agricultor chinês cuidando da sua plantação de arroz, quando de repente, bam! Você encontra uma estátua de terracota de um guerreiro chinês com detalhes impressionantes, armadura completa e tudo. Aí você pensa, que sorte a minha! Mas aí você encontra outra, e outra, e outra, até perceber que você tropeçou num exército inteiro. E que exército! Cada guerreiro com um rosto diferente, uma expressão diferente, um penteado diferente. Capítulo 8. A Biblioteca Proibida, que mudou tudo. Sai da China e vai direto pro Egito de novo. Mas calma que dessa vez não tem pirâmide, múmia ou faraó. A gente vai parar em Nag Hammadi, um lugar que, à primeira vista, parece mais comum que fila de banco em dia de pagamento. Mas é nesse lugar improvável que a gente encontra um tesouro que faria qualquer estudioso de religião vender a alma por um exemplar: a Biblioteca de Nag Hammadi. Esquece a Biblioteca Nacional, esquece a Biblioteca do Congresso. Capítulo 9. Steve Jobs? Bill Gates? Não. O primeiro gênio da tecnologia. Foi esse cara. E se a gente te contasse que o primeiro computador do mundo não foi criado pela Apple, nem pela Microsoft, mas sim por um grego que viveu há mais de 2000 anos? Meus amigos, a gente está falando do mecanismo de Antikythera, um dispositivo tão avançado para a época que faria o Steve Jobs e o Bill Gates parecerem estagiários de TI. Imagina só, você tá lá, mergulhando num naufrágio grego, quando de repente, bam! Você encontra um monte de engrenagens de bronze, todas enferrujadas, grudadas num pedaço de pedra. Você pensa, que lixo espacial é esse? Mas aí, depois de anos de estudo, os cientistas descobrem que aquele negócio era nada mais, nada menos que um computador analógico, capaz de prever eclipses, mapear os movimentos dos astros e até mesmo calcular o ciclo dos Jogos Olímpicos. Capítulo 10. A arte rupestre, que transformou 4 adolescentes em lendas. E para fechar com chave de ouro essa expedição pelos mistérios do passado, a gente volta para a França, onde 4 adolescentes, mais perdidos que cego em tiroteio, fizeram uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, a Caverna de Lascaux. Imagina só, você tá lá brincando de esconde-esconde com seus amigos quando, de repente, bam! Você encontra uma caverna escondida e dentro dela, um verdadeiro museu de arte rupestre, com pinturas de animais, cenas de caça, figuras geométricas.
E aí, galera? Curtiram essa viagem alucinante pelo mundo dos mistérios? Qual dessas descobertas bizarras fez seu queixo cair no chão? Foi a Múmia Tranquilona, o livro indecifrável, a cidade submersa, o exército de terracota ou as linhas misteriosas no meio do deserto? Conta aí nos comentários qual mistério te deixou mais bugado e qual você gostaria que a gente desvendasse em um próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são viciados em mistérios, conspirações e bizarrices históricas. Valeu, galera! Até a próxima!